Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Com, podcast que está sendo gravado diretamente aqui de Bento Gonçalves, dentro das feiras FIMA e Móvel Sul. O meu nome é Viviane Salvador e eu falo diretamente com vocês aqui do Parque de Eventos Fundaparque. E nessa série de bate-papos especiais a gente fala sobre móveis, decoração, design, tecnologia, empreendedorismo e também arquitetura. E é com muita alegria que a gente recebe hoje, nesse episódio, a Thaís Lauton, ela que é diretora de redação da Casa e Jardim. Thaís, muito obrigada. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Viviane, é um prazer para mim também. Estou muito feliz com o convite. Muito bom, muito obrigada. E o tema do nosso bate-papo de hoje é Novos Caminhos da Decoração e do Design em 2023. A gente vai falar, portanto, dos pontos altos do design e da decoração deste ano. E antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Vamos lá, então? A Thaís é jornalista e escreve sobre decoração, arquitetura, design e paisagismo há 23 anos. Ela atua na Casa e Jardim desde 2004 e atualmente é diretora de redação da marca. A Thaís foi responsável por dar mais relevância à editoria de paisagismo dentro da publicação e também criou projetos importantes como o prêmio Casa e Jardim, que está em sua 5ª edição. A Casa e Jardim detém a liderança do mercado impresso e digital dentro do seu segmento. Thaís, a gente já vai começar a nossa conversa indo diretamente ao ponto. Eu quero saber, na tua visão, quais são os caminhos aí para a decoração e o design de 2023? É aquela pergunta do milhão, né? Porque tem muitos caminhos. Eu acho que a gente viveu uma pandemia, a gente ainda tem hábitos muito relacionados a essa pandemia. Mudamos completamente a nossa relação com a casa ao longo desses últimos anos. Acho que estreitamos a relação com a casa e, naturalmente, muitas das coisas que a gente precisou olhar ao longo desse período, né? Muitos dos temas que a gente precisou olhar quando a gente ficou mais introspectivo dentro de casa, eles permanecem. Então, essa visão da casa como um lugar de bem-estar, um lugar que tem que ter a sua pureza, ser um pouco de santuário, eu acho que isso permanece, a gente olhar para a casa dessa maneira. A questão dos móveis que promovem o conforto, ou seja, a gente buscou isso, também ficamos mais tempo em casa, então de que maneira que a gente pode ter móveis mais gostosos para você ficar mais tempo e tudo mais. Então, certamente isso deve continuar, a questão do aconchego, o sofá um pouco mais portentoso, aquele sofá ilha. Tudo isso acho que é uma coisa que é algo que a gente percebe que vai continuar naturalmente. As questões das superfícies, do toque, a gente também percebeu que a casa ela poderia ser mais agradável ao toque. Então, as madeiras, as pedras naturais, eu percebo muito esse tema também vindo com tudo e tem muito ainda a ser explorado nesse sentido. Só um pouquinho, né? Não vamos falar tudo logo nessa entrada, né? Isso, vamos dando as pílulas aí ao longo da nossa conversa. Com certeza. Muito bom. Thaís, a gente vai detalhar esses pontos também. Você tem uma relação muito interessante com esse universo, tanto do paisagismo como da jardinagem. E como é que nasceu esse interesse seu por esse tema? E também quero saber como é que o paisagismo entra, e se é que ele entra, num dos pontos altos aí do design de 2023. Olha, eu acho que sim, o paisagismo ele entra com tudo. A gente, até um pouco antes da pandemia, por estar tanto tempo em Casa e Jardim, a gente foi acompanhando os movimentos que aconteceram relacionados a esse tema. E a gente teve um pouco antes da pandemia os urban jungles, que a gente chama que seriam as selvas urbanas. Então, até pela loucura que é a vida hoje, né? Essa coisa de você ter que entrar no carro, vai trabalhar, ficar horas no trânsito, depois chega no escritório completamente fechado. A gente começou a sentir falta dessa relação com a natureza. E aí esse tema veio com tudo, antes mesmo da pandemia.
A partir disso, veio a pandemia, a gente percebeu uma necessidade ainda maior, estávamos em casa e também a gente percebeu que a natureza ela traz um bem-estar, ela traz um conforto. Então, e aí a gente percebeu que as pessoas elas poderiam cozinhar a partir das ervas que elas cultivavam em casa. E por aí vai, a relação com as plantas, ela estreitou. Naturalmente, a gente colheu benefícios com isso. E aí o que eu vejo hoje é que essa questão com a natureza ela continua muito forte. Eu acho que a gente já criou uma consciência de que nem todo mundo consegue ter uma selva em casa, então não é necessário ter tantos vasos, mas sim, você pode ter 1 ou 2 vasos e ainda assim ter muitos benefícios a partir disso. Então, certamente, a relação com a natureza, ela só cresce. Eu vejo que não vai ser um tema que vai sair nem diria moda, mas que vai ficar mais baixo, que vai perder tanto essa relevância. Eu acho que cada vez mais vai ganhar mais importância, principalmente porque vivemos em grandes cidades e sentimos essa necessidade. E com relação à minha relação íntima com o paisagismo, quando eu comecei em Casa Jardim, eu entrei na revista em 2004 justamente para escrever a respeito de paisagismo. Na época não era um tema que me chamava muita atenção, então eu fui aprendendo ao longo dos anos e realmente gostando muito desse tema. Eu sempre ia aos projetos de paisagismo para fotografar, acompanhar o fotógrafo, e eu tinha que aprender sobre plantas, aprender sobre por que aquela planta era de meia sombra ou de sol e por que o comportamento dela, a partir daquele uso correto, ela crescia ou ela não se desenvolvia bem e tal. Então eu comecei a gostar tanto desse tema que hoje a minha casa de fato é uma selva de plantas. Que universo muito rico, né, Um universo Thaís? muito rico, e é muito gostoso você acompanhar o crescimento de uma espécie, ver os brotos nascendo, tudo isso eu acho que é muito prazeroso, realmente. Terapêutico, né? Terapêutico, sem dúvida. E acho que a casa ela tem essa função de trazer mesmo esses benefícios e você tem que estreitar a sua relação com a casa, seja com as plantas ou com qualquer outro hobby que você tenha, né? Acho que é muito gostoso. Que legal, Thaís. Muito bom, perfeito. Quando a gente fala que essa natureza está em alta no design, não é só em flores, em plantas, em folhas, no verde. É também, Thaís, a gente pode falar nessa questão de materiais e de tons também? Sem dúvida, Viviane, assim, a gente percebe que o tema natureza, ele tem vários desdobramentos, né? Então, quando a gente fala desses desdobramentos, assim, as pedras naturais, elas também estão super em alta. Então, a gente vê um crescimento do uso, tanto na decoração mesmo, nos interiores, né, em bancadas, no piso, paredes, como também nas peças de design. Além disso, a gente vê as paletas com tons terrosos, como você mencionou, isso realmente é uma coisa que a gente percebe também que deve continuar a indústria de tintas, né? Pelo menos eu acompanho as grandes marcas, todas estão trabalhando com temas muito dentro de algo que remete à natureza. Então, acredito que realmente, assim, até pela necessidade que a gente tem, é um tema que vai seguir e vai cada vez mais ter esses desdobramentos interessantes para a indústria como um todo. Muito bom. Thaís, dentro dessa temática de estilo, a gente falou muito aí na época da pandemia dessa questão da casa ser prática, da praticidade. Hoje em dia existem alguns movimentos que têm um desejo maior aí por sofisticação, por requinte. Como é que você percebe isso? Ou ainda queremos praticidade? Olha, eu acho que a praticidade é um tema que ele nunca vai deixar de estar em alta, principalmente porque a gente necessitou de ter uma casa mais prática e eu acho que assim, ela pode trabalhar, ela pode caminhar junto com a sofisticação, né? Um tema não invalida o outro, vamos dizer assim. Eu acho que a gente vive hoje um momento em que a gente tem lares menores, né? Os lares estão reduzindo de espaço. Consequentemente,
a relação de praticidade precisa ser maior. Imagina que a gente, em ambientes menores, a gente precisa guardar mais, organizar mais, ter móveis flexíveis, né? Peças que você consiga usar em mais de um ambiente. Tudo isso precisa ser prático. Então, eu acho que dá sim para a gente ter praticidade. A sofisticação, ela está em elementos como esses que a gente já falou aqui, essa questão das pedras, essa questão da madeira, né? A presença da madeira, que também traz um conforto, né? Uma estética muito bacana. Então, eu acho que dá assim, são temas que podem caminhar juntos, né? Praticidade e sofisticação podem caminhar juntos. Que bom. Certo, Thaís. Eu quero saber de você o que é o design brutalista. A gente fala aí no concreto bruto como material de construção, mas também no design de produtos, tanto na decoração de interiores também. Queria que você explicasse um pouquinho isso, juntamente com a madeira também, é isso, Thaís? Sim, justamente. Não, com certeza. Eu acho que a gente consegue ver esse estilo brutalista em várias superfícies, várias matérias-primas. E eu percebo muito um aumento do número de peças de design voltadas para esse estilo, que, assim, ao mesmo tempo que ele traz uma dureza, ele se comporta muito bem numa casa. Hoje a gente fala muito de uma casa que tenha pluralidade de estilos, né? Então, o estilo brutalista, ele pode trazer uma sofisticação, como a gente já falou aqui também, né? Então, peças que são mais pesadas, mas que ao mesmo tempo trazem uma leveza no contexto, sabe? Assim, é um pouco ambíguo, mas é o que acontece com esse tipo de estilo, né? Então, eu acho que sim, tem também um aumento muito grande nesse tipo de traço, nesse desenho, que eu gosto muito particularmente. Thaís, e quando a gente fala de design, o que a gente está deixando meio de lado? O que está em baixa, vamos dizer? Olha, eu até fiquei um pouco pensando quando você me falou que ia fazer essa pergunta, porque no fim eu não gosto de combater nada, porque eu acho que assim, a decoração, né, em casa e jardim, a gente defende muito isso, que cada um tem seu estilo e que a gente deve combater essa moda que, de certa maneira, a gente tenta, né, assim, a gente vê algumas agências de tendência tal falando de moda. Estilo é uma coisa que cada um tem o seu e que o que é mais importante hoje em dia é justamente a gente defender a liberdade de expressão, autenticidade, originalidade. Isso é o que é mais importante, né? Então, eu acho que o que está em desuso é justamente a gente não poder se expressar, a gente não poder ter uma casa com as nossas memórias afetivas, com o que a gente realmente gosta, com o que traz de alguma maneira lembranças, seja de infância, seja de viagens. Então, acho que a gente tem que buscar cada vez mais essa casa que fale com quem você é de verdade. Eu combateria isso, né? Assim, quem tem medo, receio de ter uma casa que demonstre justamente, seja um reflexo de quem a pessoa é, entendeu? Acho que a gente tem que querer cada vez mais isso, porque aí criamos casas completamente diferentes umas das outras, que é isso que é o mais importante, né? Então, eu acho que seria isso. Ah, que legal, Thaís. Que bom falar contigo, que bom conhecer mais sobre esses caminhos aí da decoração, do design de 2023, mas também caminhos para a gente ser mais feliz na nossa casa também, né, Thaís? Sem dúvida, não, a gente precisa buscar a felicidade sempre, por isso que é tão importante a gente conhecer ao nosso estilo, né? Então, assim, quando as pessoas me perguntam, mas isso tá na moda, isso não tá na moda, eu gosto, mas isso pode? Eu falo, gente, pode. Lógico que assim, a gente, quando vai fotografar uma decoração, algumas vezes, até pela questão visual, de poluição, a gente tem que tirar uma ou outra peça, mas isso é uma foto. Né? Quando você vive nesse espaço, a sua relação com esse espaço é completamente diferente. Então, é isso que a gente tem que pensar. Aí, outra questão, as pessoas falam, mas casa de revista é diferente. Não, não é diferente, a casa é real. Quem vive naquele espaço tem aquelas peças, tem aquele mobiliário.
A forma de ver é diferente quando você vê numa revista, só isso. Mas o ambiente em si, ele de verdade é aquele, né? Existe. A gente não produz a ponto de tirar a originalidade daquele espaço. Legal, Thaís, muito bom. E quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, as novidades também na Casa e Jardim, quais são os canais aí de comunicação? Olha, a gente está em todas as redes sociais, né? Casa e Jardim, @Casa e Jardim. E tem o meu pessoal também, que é @Thaís Lauton. Vou ficar feliz de ter aí pessoas conversando comigo e também com Casa e Jardim. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Thaís. Foi um prazer recebê-la aqui no Café Com. Um bate-papo muito gostoso. Obrigada mesmo. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência. E a gente lembra que nós estamos gravando diretamente aqui da FIMA e da Móvel Sul 2023. Essas feiras que reúnem mais de 500 marcas expositoras aqui em Bento Gonçalves. Muito obrigada a você e até a próxima. Tchau, tchau.